A Naira, há algumas semanas, me pediu que eu explicasse como montar um sermão expositivo para o pessoal que estava chegando agora. Bem, o sermão expositivo nada mais é do que a leitura do texto, a explicação do texto e a aplicação desse mesmo texto que foi lido e explicado para os ouvintes de hoje. A pergunta é como é que nós fazemos um sermão expositivo? Isso requer um curso, porém, algumas dicas que são fundamentais nesse processo de formação de sermão expositivo é que você tem, em primeiro lugar, encontrar a ideia central de um texto. E você encontra essa ideia central do texto depois que você delimita esse próprio texto. Você precisa encontrar o início e o fim dele. E quando você encontra o início e o fim, que é chamado muitas vezes de perícope, você vai ter uma ideia que está circulando naquele texto. E a pergunta fundamental feita, que o Randall Robson geralmente sugere, é sobre o que o texto está falando. Essa vai ser a sua pergunta para o texto. E o próprio texto vai te responder. Eu estou falando sobre oração. Não, estou falando sobre santidade. Então você encontrou a ideia central depois que delimitou aquele texto. São dois princípios básicos. O terceiro princípio para se fazer esse sermão expositivo é encontrar as ideias que sustentam a ideia central. Deixa eu explicar isso. Você fez a pergunta para o texto sobre o que o texto está falando, ele vai dizer sobre santidade. Beleza, você já encontrou a ideia central. Segundo, o que esse texto fala sobre santidade? A resposta será aquilo que irá alicerçar ou fundamentar a ideia central desse texto. Então você delimita, encontra a ideia central, encontra as ideias que a sustentam e para tornar isso muito mais claro, você vai ilustrar. E essa ilustração ela pode ser a partir de um relato do dia a dia, pode ser a partir de uma experiência, ou um fato que você viu, assistiu, um fato jornalístico. Enfim, existem várias maneiras de ilustrar aquela verdade. A ilustração ela vai ser, como diria John Stott no livro Pregação entre Dois Mundos, acho que não publicado ainda aqui no Brasil, mas é como colocar imagens no ouvido dos ouvintes, né? Essa expressão é muito interessante, porque ele vai ouvir a mensagem, e à medida que ele ouve aquela ilustração, ele começa a imaginar. Por isso que é colocar imagem no ouvido dos ouvintes. Então você vai delimitar o texto, encontrar sobre o que o texto fala, sobre o que esse texto fala sobre a ideia central, sobre o que o texto fala sobre santidade. Fala que nós devemos buscar ao Senhor, enfim, devemos nos separar do mal, enfim. O que o texto falar, você vai colocar no seu sermão. E depois você vai ilustrar aquela verdade. Aquela ilustração vai tornar o assunto muito mais claro para o seu ouvinte. A gente sabe que muitas vezes lê o texto e nós não entendemos de cara. Então, vamos lendo. E você tem que pensar, como é que eu vou transmitir isso para o ouvinte? A melhor maneira possível, com a melhor clareza. Então, você vai precisar de muita didática no sermão expositivo. Então, eu sei que para muitas pessoas isso soa até estranho. Uma didática no sermão. Sim, tem que ter didática no sermão. Então, você vai ver na história da pregação que grandes eruditos fizeram isso. Até mesmo na história bíblica. Cristo Jesus fez isso diversas vezes para transmitir, comunicar a sua mensagem com clareza e destreza. Eu creio que sejam os pontos fundamentais para fazer uma boa pregação expositiva.